era quase madrugada em Atenas. Quizá até fosse uma daquelas manhãs geladas da Europa que fazem com que caboclos como eu, criado à moda do sol rigoroso do meu sertão e do semiárido da Bahia, naquela temperatura de bater mamona, a se arrepender, em um momento de fraqueza, de não ter tido a coragem que Bentinho teve quando fustigado pelo seu tio Cosme para desistir do amor de Capitu e estudar em Coimbra. Era isso tudo. Mas Sócrates acordou com alguém esmurrando a porta da sua casa. Foi até lá e deu de cara com Hipócrates, ainda um adolescente, mas que, conhecendo a fama de Sócrates e tendo notícia de que estava hospedado em Atenas o famoso sofista Protágoras, foi até Sócrates lhe pedir um conselho, se deveria fazer como todos os jovens de Atena que ambicionavam se tornar líderes, a se matricularem naquele curso que Protágoras anunciava, tornar todos os seus alunos grandes dirigentes da polis. E Sócrates, que há muito tempo desejava uma oportunidade como esta de conversar com Protágoras, não perdeu tempo. Fez como a minha mãe dizia, passou logo uma água na focinheira e tomou o rapaz pela mão e foi até a hospedaria, a pretexto de apresentá-lo. Chegou lá e surpreendeu Protágoras, que já ficou desconfiado porque conhecia a fama de Sócrates, e Sócrates, ao seu próprio modo, olha, vim aqui apresentar esse menino, porque ainda é muito jovem, mas já deu sinais de que tem um futuro brilhante, tome conta dele. Mas já que eu estou aqui, eu gostaria de te fazer uma pergunta, Protágoras. Você está aqui para ensinar aos jovens como se tornarem pessoas justas e grandes gestores da nossa cidade, para conduzi-las rumo à felicidade. Me diz uma coisa, acaso a justiça é alguma coisa que a gente aprende e que a gente pode ensinar? Ou por acaso as pessoas justas já nascem justas? Esta era uma pergunta diante da qual, diante da situação de embaraço que ela continha, Protágoras também não deixou por menos. Afirmou categoricamente que tudo aquilo que ele prometia aos jovens atenienses, ele garantia, uma vez que a virtude da justiça e da política era algo que qualquer um, desde que desenvolvesse as suas capacidades e estudasse com ele, naturalmente, poderia se tornar um grande dirigente. Sócrates, à sua moda, do seu ceticismo metodológico, se opunha àquela tese. E esse é o tema desenvolvido por um famoso diálogo de Platão, que leva o nome do sofista, Protágoras. Essa é a nossa última aula, dedicada ao tema O Juiz Escritor da Justiça Poética de Martha Nussbaum. A racionalidade jurídica é uma racionalidade literária? Eu começo por aqui porque a autora americana afirma que trata-se do primeiro livro na tradição ocidental em que este problema de uma racionalidade pública é colocado, rigorosamente sistematizado e discutido. Qual é a relevância disso tudo? Mas as obras para leitura, eu recomendaria aqui há uma obra da autora que é fundamental para isso, que é a Poetic Justice. Eu não conheço, já ouvi falar que tem tradução para o espanhol, não existe tradução para o português,
mas que é a obra fundamental de 1995 ainda, onde ela como que esboça uma visão, um modelo de juiz. Existem textos didáticos para isto. Eu até tenho disponível, já realizei alguns estudos sobre este assunto. Está lá também no meu site, disponível, www.antoniosá.com.br, lá nas publicações. Há um artigo meu dedicado a um estudo comparado entre a imaginação literária e o direito. Esse é o título, que é um capítulo do livro da Juspodium, que foi organizado pelo meu amigo Nuno Coelho e por mim próprio, em homenagem a Castanheira Neves. Tem um texto também de Castanheira Neves, as pessoas que se dedicam ao estudo da obra dele, e tem esse capítulo, que não está o capítulo lá no site, por uma questão de direitos autorais, mas tem lá a tradução desse capítulo específico, que houve um interesse de uma revista do Uruguai que traduziu esse capítulo para lá e saiu publicado na revista Ruptura. Esse texto está disponível lá. Há um outro texto meu que saiu em um livro já há mais tempo atrás, de Direito, Arte e Filosofia, se não me falha a memória, o título do livro, e que tem um capítulo meu intitulado O Direito Constitucional da Literatura. Eu acho que esses dois textos básicos dariam ali algumas pistas, as notas de rodapé, sobre bibliografias mais pontuais para o desenvolvimento dessa ideia bastante sugestiva da autora americana, no que diz respeito a como que nós devemos interpretar os materiais jurídicos e formar o nosso juízo acerca de questões que são colocadas aos magistrados. Trata-se de uma autora que não é propriamente uma jurista, é uma filósofa, uma grande classicista de muito renome, mas que já tem, talvez, tem mais de 15 anos, que está à frente da disciplina de Filosofia do Direito na Universidade de Chicago, e que, devido à sua preocupação com esses assuntos da decisão judicial, tem sido uma referência obrigatória toda vez que se suscita essa temática da deliberação judicial. E eu cito esse caso do Protágoras porque, tanto no Protágoras como na República, no Ion, de uma forma recorrente, em Platão, existe uma intenção do autor de afirmar que a virtude decisiva para a deliberação política e jurídica, nós chamaríamos hoje, advém do desenvolvimento da capacidade intelectual de realizar escolhas isentas de qualquer paixão, de qualquer tentação outra que não seja meramente a contemplação, aquilo que a mente humana contempla do supremo bem. Ora, qual é a importância de colocar as coisas nesses termos? Os gregos, antes do século V a.C., vamos tomando aqui, se pudermos tomar aqui o século VIII a.C., que é aquele em que os classicistas aparentemente concordam que a obra a surgir, que é a Ilíada de Homero, provavelmente datada deste período. Os gregos de Homero até Platão acreditam que as escolhas humanas não são nada livres, como alguns autores vieram depois de Platão a suscitar, e que de fato se tornou definitivo depois do Deliberum Arbitrium de Santo Agostinho, que celebra essa autonomia moral humana de fazer as escolhas acertadas. No imaginário dos gregos, os nossos projetos de felicidade não dependem exclusivamente das escolhas que nós fazemos. Acreditava-se que, no momento do próprio nascimento da pessoa, a gente já recebia um decreto do destino que ia, de fato, definir quem nós somos. E isso não decorria de nada, de nenhum critério moral ou intelectual, mas o puro arbítrio do destino.
porque quem selava tudo era a moira. As moiras são, na mitologia grega, aquelas deusas lúgubres que trabalham dia e noite sem parar, fiando, tecendo, cortando e costurando o destino humano. A pessoa que nasce no momento em que os fios da roda estiverem lá no alto serão pessoas felizes. Esse é o caso, por exemplo, de Ulisses, que embora tenha vivido grandes percalços, basta ver a Odisseia para ter uma ideia de como as coisas se deram para esse senhor, mas que ao fim da vida teve uma morte feliz. Aqueles que nascerem no momento em que os fios da roda estão lá no meio, terão uma vidinha assim, mais ou menos, como a minha, por exemplo. Agora, desgraçados serão todos aqueles que nascerem no momento em que os fios da roda estiverem lá embaixo. Esse foi o caso de grandes heróis que a gente conhece da tragédia grega, ensaiados no palco. É o caso de Orestes, é o caso de Aquiles, é o caso de Agamemnon, é o caso de Édipo e tantos outros nomes que viveram desgraçadamente ao fim de tudo, embora parecessem em algum momento pessoas afortunadas. É Platão, na verdade, quem vai resistir a esse imaginário popular de que nós não somos autossuficientes. Então Platão, nesta obra, no Protágoras, assim como lá na República, que expulsa os poetas da sua cidade ideal, lá no Íon, onde Sócrates teria dito a Íon que a arte dele de recitar Homero e Hesíodo não contribuía para a grandeza da cidade, mas especialmente neste livro, no Protágoras, se desenvolve uma tese de que, tal como na vida privada, que nós já desenvolvemos artes, perícias, para nos proteger por meio da embarcação, da fúria dos mares, por meio da arquitetura, construir casas para nos proteger do frio, da medicina para nos proteger das doenças, enfim. Tanto quanto na vida privada, essa é a tese que aparece no Protágoras, na vida pública também seria possível, por meio do desenvolvimento de uma sabedoria específica, de uma arte específica, de uma ciência tal como a matemática, dominarmos os acontecimentos e não ficarmos à mercê do destino, de termos ou não termos um bom governante, para não ficarmos dependentes da boa vontade dos deuses. Ora bem, e é isto, como bem sabemos, que no pensamento jurídico-político ocidental que prevalece. Depois de Platão, há uma crença generalizada, depois pelos estoicos, depois pelos doutores da igreja, na modernidade com os iluministas, e que de uma certa forma até hoje prevalece na tradição ocidental, qual seja que as paixões não são boas conselheiras para as escolhas morais. Ao contrário, elas podem até turvar as nossas escolhas. E é por isso exatamente que Platão não queria saber dos poetas na sua cidade ideal. Mas não obstante a isso, como já até tivemos a oportunidade de enunciar naquele capítulo em que me dediquei à reabilitação do pensamento prático aristotélico, nomeadamente falando da tópica, da retórica, da hermenêutica, das teorias da argumentação, eu dizia já na ocasião que a narratividade, em um determinado momento, na segunda metade do século XX para frente, ocorreu de alguns autores, como Boyd White, que é considerado o grande precursor dessa última fase do movimento Direito e Literatura, outros nomes importantes, como nós temos hoje, como é o caso do belga François Rossi, o Calvo González, na Espanha, mas neste caso específico, em razão de fazermos essa alusão a Aristóteles, Martha Nussbaum desponta como uma autora cujo pensamento se torna visivelmente atraente para nós nos darmos conta do quão importante seria hoje o estudo, o desenvolvimento dos estudos da literatura
para uma adequada formação dos juristas e, talvez até podendo dizer, para melhorar a nossa leitura, interpretação e escolhas jurídicas. Marta Nussbaum está convencida de uma dimensão racional da literatura. Para ela, as emoções não são de todo irracionais. E o ponto de partida é o próprio Aristóteles, que lá, numa obra importante, a sua Poética, afirma que a literatura comparada com a história é mais filosófica, visto que se a história diz para nós o que aconteceu, a literatura nos diz o que poderia ter acontecido. Daí que Marta Nussbaum, como uma classicista dedicada, dentre outros, aos estudos dos poetas e de Aristóteles, numa obra monumental que na verdade, a lançou, a projetou como uma das pensadoras mais importantes da atualidade, mais influentes no mundo jurídico e político americano, que foi traduzida aqui no Brasil pela Martins Fontes, como A Fragilidade da Bondade, um prefácio, eu não falei antes, mas o prefácio dessa obra. Aliás, essa obra é indispensável como um todo, mas o prefácio, na verdade, é um prefácio, uma 15ª edição, saiu acho que em 2001, se não me falha a memória. A primeira edição é de 1985, praticamente é uma edição por ano, para termos uma ideia da importância dessa obra, em que esse prefácio ela retoma parte do seu pensamento, faz uma certa visão crítica de si própria, e onde, de uma certa forma, nos é apresentado essa visão que ela tem a partir dessa sua aproximação com os estudos jurídicos. Fazer referência a esse aspecto do pensamento hoje e dessa autora significa atingir aqui essa discussão que hoje tem cada vez mais ocupado as academias, mas também os tribunais, acerca de como é que os juízes pensam, como é que os juristas devem raciocinar no sentido de fazer escolhas. Eu próprio, alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, não me recordo exatamente qual o ano, fui desafiado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que me pediu para que elaborasse um curso de formação para os seus desembargadores, os seus juízes. Era um curso, inicialmente um curso não muito grande, de 30 horas, mas que estabelecia alguns limites para tratar da complexidade desse tema, mas que foi possível ali, dentro das discussões dos grandes autores hoje que se dedicam a esse assunto, dessa hermenêutica aplicada ao problema da interpretação judicial, eu tratei ali de alguns modelos, hoje bastante sugestivos, o modelo do normativista, do juiz-árbitro, do normativismo. Tratei dos modelos que a gente obtém lá no funcionalismo de Luhmann, o funcionalismo sistêmico de Luhmann, o funcionalismo social, da engenharia social de Hans Albert, com Popper, François Roche, do funcionalismo político de Mangabeira Unger e do pessoal de Harvard, dos críticos, o funcionalismo econômico de Richard Posner. Tratei lá também do jurisprudencialismo de Castanheira Neves e, naturalmente, do modelo do juiz-escritor, pugnado aqui por Marta Nussbaum. A ideia que se tem aqui é uma espécie de uma reabilitação da literatura e das emoções no espaço da vida pública. Isso nós poderíamos dizer, talvez, que representasse uma espécie de uma virada narrativa do pensamento prático. A ideia que a autora defende nesse seu projeto de pensar a jurisdição, o raciocínio, a leitura, a interpretação dos materiais jurídicos, advém de uma releitura que a autora faz de Adam Smith, no livro importante. Esse autor, na verdade, um pensador do iluminismo, um liberal, comumente conhecido pela sua obra de economia, mas que escreveu também nesse período, inclusive, o seu livro, publicado aqui pela Martins Fontes, como o título já
o título Teoria dos Sentimentos Morais, onde Adam Smith fala uma coisa curiosa. Se nós estamos falando de uma época em que se apostava inteiramente na razão intelectual, nessa capacidade humana de razão, capaz de orientar decisões por meio de um silogismo perfeito, esse autor faz menção expressa a uma faculdade que não é propriamente intelectiva, mas que está associado às próprias emoções, que é o fenômeno da simpatia. O modelo ali pensado do modelo que nós poderíamos chamar, parece que pode se chamar exatamente por isso, do espectador judicioso, é aquele que Martha Nussbaum, sob novos pressupostos, agora reportados à herança do pensamento prático aristotélico, irá nos falar exatamente dessa pessoa capaz de colocar-se no lugar das outras pessoas, das outras partes, para realizar um esforço de compreender a situação vivida, sem perder propriamente a sua imparcialidade. Esse exercício da simpatia, que Martha Nussbaum define como a capacidade de ver o mundo com o olhar de outra pessoa, decorre exatamente de um aprofundamento de uma capacidade de sentir que inicialmente alguns animais até possuem, diz ela, no seu tratado sobre as emoções, onde traz grandes contributos da antropologia e da psicologia. Alguns animais, como os elefantes, os cães, que em princípio seriam capazes, os macacos seriam capazes de alguma capacidade de sentir, a virtude da empatia, que não é propriamente a simpatia, são sentimentos distintos, porque a empatia é aquela virtude que nos permite ter uma posição, saber qual é o nosso lugar no mundo. Nesse caso, os humanos têm uma capacidade mais desenvolvida, que é a capacidade não somente de saber o seu lugar no mundo, mas também de trocar de posição em relação às outras pessoas. E é exatamente a isto que Martha Nussbaum chama da imaginação literária, que para ela seria uma virtude indispensável no nosso tempo para nós nos ajuizarmos melhor da situação de outras pessoas que são diferentes de nós. O ponto de partida é: nós vivemos numa sociedade plural, em que as concepções do bem, da felicidade, são muitas das vezes incomensuráveis. Daí que, ao invés de apostarmos naquela racionalidade intelectual que se pretendeu durante o iluminismo de realizar uma avaliação meramente formal, quando a gente estuda teoria do processo, uma daquelas teorias é aquela do triangular, em que a relação processual está ali composta, em que temos ali na base de um triângulo, de uma pirâmide, temos o autor e o réu, e lá em cima está o juiz, olhando de cima, no seu conforto intelectual, na sua capacidade imensa de se sobrepor a todas as questões pequenas que estão cá embaixo. Ao invés disso tudo, o convite é, como Adam Smith fará, e Martha Nussbaum o renovará aqui, acrescentando novos contributos advindos da filosofia prática aristotélica, que, na verdade, nós deveríamos encarar um texto jurídico, um material jurídico, um processo, como nós lemos um romance. Quando nós assistimos a um filme ou vemos uma novela, nós, ao invés de assistirmos de maneira indiferente em relação aos sentimentos, nós nos engajamos nas histórias, nas narrativas dessas personagens, para conhecer o mundo que essas pessoas vivem e por qual motivo elas realizam as ações e fazem as escolhas que fazem. Martha Nussbaum entende que a formação dos juristas se tornaria melhor uma vez que nós desenvolvêssemos essa capacidade de imaginar outros mundos diferentes dos nossos. Nós, acostumados com as nossas províncias e com tudo aquilo que desde cedo nós aprendemos a amar, por vezes temos dificuldade de compreender o mundo que as pessoas que estão sujeitas
ao nosso julgamento, vivem. Então, diante de uma situação dessa, de alta complexidade, a sabedoria e o pensamento literário ofereceria uma contribuição indispensável. Daí que ela diga que os poetas são os verdadeiros árbitros da vida pública. Diante de uma situação de complexidade, são os poetas que às vezes chamam as pessoas para discutirem temas que políticos, economistas, engenheiros gostariam de ocultar. Nesse caso, então, portanto, a imaginação, a capacidade nossa de encarar os materiais jurídicos como os poetas fazem, imaginando outros mundos com uma dose significativa de simpatia ou de capacidade de se mergulhar no universo de outras pessoas para sentir ao seu próprio modo o que essas pessoas estão sentindo, é que, na verdade, seria um bom guia para realizarmos esses exercícios, não somente de fazer uma escolha adequada, mas de contribuir para esse processo de engrandecimento e de contribuição para a afirmação do sujeito, independentemente das suas convicções de felicidade, de religião, de filosofia, de ideologia, mas que todos estivessem ali centrados para a realização de capacidades humanas de ser e atuar, que na verdade constituem a grande obrigação da qual o direito, e aí está exposta uma ideia de direitos humanos como sendo essa grande responsabilidade que nós temos de não deixar que capacidades humanas sejam desperdiçadas. Ora, quando nós lemos uma determinada obra como As Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e pensamos naquelas personagens, a partir do olhar literário, diz a autora, nós seríamos capazes de mergulhar no universo dessas personagens e tomar decisões, fazer escolhas adequadas para que essas capacidades humanas de ser e de atuar possam ser adequadamente desenvolvidas. Nesse caso, então, portanto, está aí o grande contributo e com o qual eu estou encerrando esse curso, embora breve, mas que fez essa viagem pelas principais escolas na história do pensamento hermenêutico interpretativo, mas que, no nosso tempo, de alguma forma, também empenha-se por responder a esse desafio de como interpretar os materiais jurídicos e conduzir os juristas a fazerem escolhas acertadas.